Pode sentar, queridos. Nós vamos continuar vendo o tema do louvor e da adoração. E você sabia que os anjos, ele aprende conosco as nossas canções? Nós, quando ministramos a Deus, nós juntamos o céu e a terra. E nós atraímos a glória de Deus. Salmo 22:3 diz que Tu és o santo, o que habitas entre os louvores do seu povo. Diga comigo, Tu és o santo, o que habitas entre os louvores de qualquer um. De quem? Quem é povo de Deus aqui? Nós vamos ver hoje, o pastor Samuel tem dado o contexto espiritual, tem mostrado pela palavra de Deus que Deus, Ele não precisa da nossa adoração, Ele deseja, Ele quer, mas Ele não precisa, porque Ele é adorado o tempo inteiro. Nós vimos isso em Isaías 61, nós vimos em Apocalipse. O tempo inteiro, o nosso Deus é adorado. E quando nós fazemos isso, nós nos juntamos ao céu. E exaltamos o seu nome. Glorificamos o seu nome. Salmo 22, Salmo 96:9. Ele diz assim: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Salmo 151:2 diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. O Salmo 147:1 diz: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. Se nós formos observar todos os salmos, todos eles nos dizem a mesma coisa. O quão é importante nós louvarmos e adorarmos o nosso Deus. O que diziam os homens de Deus do passado acerca do louvor e da adoração? A.W. Tozer, um homem de Deus, um avivalista, disse o seguinte: adoração é a joia perdida da igreja evangélica. Deus prefere adoradores a trabalhadores. De fato, os únicos trabalhadores aceitáveis são aqueles que aprenderam a arte da adoração. Arthur W. Pink diz o seguinte: a natureza real da verdadeira adoração. Deus é espírito e importa que os que adoram, o adoram em espírito e em verdade. As pessoas imaginam que se elas frequentarem um culto religioso, forem reverentes em seu comportamento, participarem do período de hinos, ouvirem respeitosamente o pregador e contribuírem com ofertas, então realmente adoram a Deus. Pobres almas iludidas, um engano que é levado adiante pelo falso profeta e explorador do dia. Contra toda esta ilusão, temos a palavra de Cristo, as palavras de Cristo em João 4:24, que são surpreendentes em seu caráter restritivo e pungente. Deus é perfeito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Charles Spurgeon disse:
Isso lá por volta de 1850, mais ou menos. O fato é que muitos gostariam de unir igreja e palco, baralho e oração, danças e ordenanças. Se nos encontramos incapazes de frear essa enxurrada, podemos ao menos prevenir aos homens quanto à sua existência e suplicar que fujam dela. Quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo Evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhes tragam satisfação. Na falta de pão... Nilson, por favor, põe um pouquinho mais alto, por favor. Nilson, põe um pouquinho mais alto o meu microfone, por favor. Na falta de pão se alimentam com cinzas, rejeitando o caminho do Senhor. Seguem avidamente pelo caminho da tolice. Oi? Ai, desculpem. Ademar de Campos disse o seguinte: necessitamos estar plenamente identificados e comprometidos com o modelo de Deus para chegarmos a resultados espirituais condizentes, a fim de que o serviço da adoração através da música possa apresentar frutos. Queridos, hoje eu quero dar uma panorâmica acerca do que nós fazemos aqui. Para você entender o que é que nós fazemos aqui. Por que esse período antes da pregação? Para encher tempo? É um espetáculo? Espetáculo de luzes? Espetáculo de som? Espetáculo de vozes? Não. Tem um significado muito especial. Eu disse agora há pouco e repito. Nós trazemos a glória de Deus à terra quando nós ministramos o louvor. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu já citei ela aqui várias vezes e eu vou citar novamente, que é a frase de um português que diz que duas coisas acontecem quando eu louvo a Deus. Deus vem ter comigo e o diabo sai fora. Duas coisas acontecem quando eu louvo a Deus. Deus vem ter comigo e o diabo sai fora. Ele não suporta o louvor genuíno da igreja. E quando nós louvamos a Deus, os anjos vêm, eles são atraídos, são enviados pelo nosso Deus, e eles ministram a nosso favor. Eles vêm com cântaros cheios e derramam no meio do povo de Deus, trazendo as bênçãos, trazendo as respostas, trazendo cura, trazendo libertação. Os anjos aprendem o que nós cantamos, para cantarmos junto conosco. Na década de 80, quando nós começamos, da década de 1980, quando nós começamos a aprender o que é louvor e adoração, foi nos dado uma fita cassete de uns irmãos da América do Norte, lá dos Estados Unidos. E eles se ajuntaram, oraram, clamaram a Deus, se prepararam, ensaiaram. Decidiram gravar uma cassete com alguns louvores. E quando eles foram ouvir os louvores que eles tinham gravado, eram apenas alguns irmãos. Um estúdiozinho de casa. E quando eles foram ouvir o que tinham gravado, eles ficaram surpresos. Porque junto com eles cantando tinha um coral. E junto com eles tocando tinha um piano. Com som de cravo. Quem sabe o que é um cravo? Essa geração não sabe o que é um cravo. Cravo é um instrumento de teclas, usado na década dos anos de 1700, por aí. Ixi! Você não tinha nascido ainda não, né, Norina? Lá para os anos de 1700. E eles ficaram surpresos. Espera aí, mas de onde saiu esse coral? Não temos coral aqui. De onde saiu esse piano? Nós não temos esse teclado aqui. E aí eles levaram para especialistas. E essa cassete, ela rodou o mundo. Eu tinha uma cópia dela.
chegou nas minhas mãos, eu fui um dos privilegiados de ter uma cópia dela. E todos foram unânimes. Todos os especialistas, os homens de Deus que ouviram foram unânimes. Os anjos vieram até nós. Os anjos cantaram junto com aqueles irmãos. E um especialista em instrumentos musicais, ao ouvir aquele piano, aquele cravo, som de cravo, ele, peraí. Isso não é um cravo. Isso é um instrumento que foi usado há milhares de anos atrás e não existe mais. Não existe mais. Irmãos, vocês não sabem o que isso provocou em nós, ministros de louvor daquela época. Uma revolução. Nós sabemos que não existe ministério de louvor na Bíblia. Você vai procurar, você não encontra. Você encontra o ministério apostólico, os profetas, os pastores, os mestres, os evangelistas, os dons de socorro e por aí afora, como nós vimos aqui na ministração do Espírito Santo. Mas nós não encontramos ministério de louvor. Qual é a referência que nós usamos na igreja até hoje? Até hoje. A referência do Antigo Testamento. O ministério levítico, que perdeu força com a vinda de Jesus Cristo. Perdeu a eficiência. Perdeu a chance de existir. E em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1, ele diz: Davi, somado aos chefes de serviço, separou para o ministério dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. E 2 Crônicas 20, 21 diz: foi ordenado cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Queridos, quando Davi instituiu esse ministério, ele separou cerca de 250 e poucos homens, todos eles filhos desses três aqui, Asaf, Emã e Jedutum, todos eles mestres no canto e mestres nos instrumentos. Davi foi um homem que inventou inúmeros instrumentos. E o que eles faziam? Apresentavam aos homens? Apresentavam-se diante de Deus. Hoje, quando nós exigimos dos músicos a parte teórica, nós temos base bíblica para isto. Ah, eu não ensaiei, eu vou dar aqui um cantozinho para o Senhor Jesus. Eu não ensaiei. Sim, irmãos. Vocês que não são músicos, podem ministrar qualquer coisa diante de Deus. Ele aceita com todo prazer. Mas nós que somos da área, que temos algum entendimento, nós temos que ajuntar técnica e unção. É exigência do nosso Deus. Quem sobe para ministrar tem que ajuntar técnica e unção. E nós temos base bíblica para isso. Mas isso se aplica só ao louvor? Não. O pregador tem que ter técnica e tem que ter unção. Revelação da palavra de Deus. Quem for ministrar na casa de Deus tem que saber o que está fazendo. Se você se levantar aí no meio para dar uma palavra profética, você tem que saber o que você está fazendo. Não pode ser de qualquer maneira. Então, nós sabemos que o louvor a Deus é agradável e nos aproxima dEle. Nós podemos louvar a todo tempo e em qualquer lugar, em grupo, sozinhos, ou na igreja. E isto é agradável a Deus.
Irmão, vocês me perdoem por estar falando devagarinho. Mas como vocês sabem, eu sou um milagre. Estar pregando aqui para mim é um milagre. Eu estar aqui hoje, ou cada domingo que eu subo aqui, para mim é um milagre. Por isso que eu estou pregando sentado, porque é um milagre. Então vocês me perdoem de eu ir devagarinho mais. Mas é bom que vocês prestem atenção naquilo que está sendo falado. Obrigado, pastor Francisco. Pastor Francisco está dizendo que é para eu me sentir confortavelmente. E olha que eu estou, hein? Estou numa cadeira bem macia, está gostoso. É bom pregar sentado. Não sabia que era tão bom assim, pastor. O pastor ensinou isso para nós e olhe. Em algum momento da história, depois dos levitas, aqueles homens que Deus usou naquela época para ministrar diante da sua majestade santa, a história prosseguiu. Ela não parou neles. Depois veio a igreja, a instituição da igreja. E na igreja não se fala no ministério levítico, também não se fala do ministério de louvor. Mas a igreja cantava hinos, louvor e adoração ao Senhor. A história veio vindo. Eu quero dar um pouco do contexto histórico para você entender o que você faz aqui. Porque algumas pessoas pensam, a gente está preenchendo o tempo. E às vezes metade da igreja funciona e outra metade fica quieta. O que nós fazemos aqui? Qual é a importância desse tempo que nós tivemos aqui agora? Mas são os meninos cantando. Esses meninos cantando e meninas cantando trouxeram a presença de Deus a este lugar. Mas a presença de Deus não está dentro de mim? Sim, meu irmão. Ela está dentro de você. E porque ela está dentro de você, ela é manifesta neste tempo em que nós estamos louvando e adorando a Deus. Porque se ela não tivesse dentro de você, o Senhor não viria. Afinal de contas, em todos os lugares, músicas é cantada. Hoje a gente cantando louvores, entre aspas, no carnaval baiano. Trocando a letra, tirando as entidades e colocando Jesus. Hoje temos padres que cantam também para Jesus. Entre aspas. Mas em algum momento da história, depois do ministério levítico, vindo à igreja, foram introduzidos na igreja também os músicos, mas de forma solene. Então nós tínhamos as orquestras, nós tínhamos as bandas, e nós vemos muito isso em igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, por exemplo. Nós vemos aquelas grandes orquestras, aqueles grandes corais. E isto, durante muitos anos, trouxe a glória de Deus à igreja. Mas no final da década de 1970, aqui no Brasil, esses 3 homens que estão aí na foto, foram usados por Deus. Foram um dos 3, não são só eles. Um dos 3. Vários foram usados por Deus, mas esses 3 homens causaram um impacto muito grande na igreja brasileira. Talvez a geração nova nem os conheça. João Antônio de Souza Filho, Ademar de Campos e Asaf Borba. Esses 3 homens foram usados por Deus para causar uma mudança muito grande na enologia bíblica. Nós saímos do cantor cristão, saímos da harpa cristã, que eram inários que nós usávamos, e começamos a cantar esses cânticos que nós cantamos hoje. E uma coisa interessante que esses 3 homens que foram usados por Deus, o pastor João escreveu esse livro que está aí na tela, o Ministério de Louvor na Igreja. Esse livro foi um dos mais vendidos do Brasil na década de 80. Foi um best-seller. Fez o pastor João ser conhecido no Brasil inteiro e no exterior. Ele é um amigo nosso, pessoal, o Ademar também, o Asaf. O pastor João já pregou aqui em 2013.
trouxe a palavra aqui. E em breve ele vai vir estar aqui de novo ministrando a palavra de Deus. Em breve ele vai estar aqui de novo. Então esses 3 homens, eles mudaram a mentalidade da igreja brasileira, porque houve uma época em que ter bateria na igreja era pecado. Guitarra, violão, era pecado. Não podia. Tinha que ser os instrumentos de sopro, os instrumentos de corda, os instrumentos, os pianos. E eram maestros que dirigiam aquilo. Eram cantores solenes com terno e gravata. E não podia vir para a igreja sem terno e gravata. Órgão de tubos nas grandes catedrais. Era lindo. Nossa, como era. Mas isso hoje nem cabe na nossa igreja. Já imaginou um órgão de tubos aqui? A gente tinha que tirar metade do povo para colocar o órgão. Mas esses homens trouxeram um movimento gigantesco. E em paralelo a eles, por isso que eu disse que eles eram apenas um deles, tinha esses grupos, Vencedores por Cristo, Grupo Elo, Grupo Semente, Milad, e os americanos, Integra Osana Music e o Maranatha Music. E nós aprendemos os louvores com esses grupos, com esses homens de Deus, e uma revolução aconteceu no seio da igreja. Nós começamos a ver que aqueles cânticos que nós cantávamos baseados na palavra de Deus, que tinha Cristo como centro, atraía o poder de Deus à igreja. No meio do louvor e da adoração, as pessoas eram curadas, sem ninguém pôr as mãos. Os demônios saltitavam, as pessoas eram libertas, sem ninguém falar nada. A glória de Deus era manifesta de um jeito tão poderoso. E isso durou muitos anos. Muitos anos isso durou. E tenha atenção uma coisa. As letras eram estritamente bíblicas. 100% cristocêntricas. Cristo era o centro. O alvo do louvor era e é Cristo. Diga comigo, o alvo do louvor e da adoração era e é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. E por que nós estamos refletindo esse tema na escola bíblica? Porque isso tem se perdido, queridos. Eu disse a vocês que no final da década de 70, houve essa mudança. E durou até o final da década de 1990. A partir do ano 2000, começaram muitos movimentos a aparecerem, e o louvor e a adoração foi comprometido. Eu não sei quanto tempo o Wellington tem, mas você deve ter passado por isso, né, Wellington? Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, mas o Wellington é um homem de Deus que está na música. Mas os mais antigos passaram por isso. Na década de 90, houve de novo uma mudança, infelizmente para pior. Porque começou a aparecer no nosso cenário músicas egocêntricas, músicas humanistas, músicas que exaltam o homem e não Cristo. Apareceram músicas que exaltam até a Maria e não Cristo. Quando o centro da nossa vida deve ser o Senhor Jesus Cristo. Queridos, como que você pode louvar a Deus? Como que você pode louvar a Deus? De muitas maneiras. O Salmo 86:12 diz que o seguinte: louvar-te-ei, Senhor Deus meu,
com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre. Salmo 44, 8 diz o seguinte: em Deus nos gloriamos todos os dias e louvamos o teu nome eternamente. Na congregação nós louvamos a Deus junto com outras pessoas. Mas esse louvor que nós trazemos aqui tem a atenção seguinte: tem que ser uma constante da sua casa. Tem que ser uma continuação do louvor e da sua casa. Se você não louva na sua casa, você não consegue louvar aqui. Se você não adora na sua casa, você não consegue adorar aqui. Mas quando nós fazemos isso no nosso dia a dia, esse louvor, essa adoração nos une e nos faz ter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. E a palavra de Deus, ela nos convida a louvar a Deus todos os dias. Quem aqui ama a Deus? Você ama a Deus de verdade? Levanta sua mão bem alto. Diga: eu amo a Deus. Pois bem, se você ama a Deus, você pode louvá-lo de forma sincera. Porque toda a criação louva a Deus. Você já leu o Salmo 150? Você já viu a riqueza desse salmo? E no versículo 6 ele diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Quem aqui ouve passarinhos pela manhã? Na minha casa aparecem uns perturbados lá logo 6 horas da manhã. E começa a cantar, cantar, cantar. E eles são perturbados? São nada. Perturbados ficamos é nós. O que eles estão fazendo? Tudo quanto tem fôlego. O Salmo 148, de 7 a 13, eu não vou ler. Ele diz que até as baleias devem louvar o Senhor. Sabe aquele canto que a baleia faz? Ela está louvando ao Senhor. Sabe aquele rugido que o leão faz? Ele está louvando ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve. Você tem fôlego? Quem tem fôlego aí? Respira fundo. Que delícia, né? Na época da Covid, quanta gente queria fazer isso, né? E não conseguia. Dá mais uma. Fundo, bem fundo. Vai. Você está vivo? Então respira. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Que louvem o nome do Senhor, pois só o teu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e sobre os céus. O que é louvor? O que é louvor? Fala-se tanto em louvor, mas o que é louvor? Numa expressão muito simples, louvor quer dizer elogio. Elogio. Norina, você está linda hoje. O que eu estou fazendo com a Norina? Estou louvando a Norina. Estou elogiando a Norina. Eu procuro as qualidades das pessoas e coloco um elogio. Agora, eu queria que você imaginasse o seguinte: se eu posso elogiar a Honorina porque ela está elegante, porque ela está bonita, será que eu tenho motivos para elogiar a Deus? Será que eu tenho motivos para elogiar a Jesus Cristo? Você pode fazer isso agora? Você pode dar algumas palavras de elogio para Ele? Então faça isso. Vai, abre a sua boca. Elogie o Senhor.
Aleluia! Dá vontade de parar? Não dá, né? Não dá vontade de parar. Porque o que é louvor? Louvor é mostrar apreço e gratidão a Deus. Louvor é lembrar o que Ele é e o que Ele faz por nós. Não é só o que Ele faz, mas o que Ele é. É isso que os querubins, os serafins, os 24 anciãos, os anjos, todos os seres celestiais fazem quando dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Para onde nós olhamos, nós vemos a glória de Deus. O verdadeiro louvor vem de um coração que pode ser expresso por palavras ou por ações. Os salmos são cânticos e poemas de louvor a Deus, que traduzem tudo aquilo que nós vemos, tudo que Deus fez. E quando nós vemos isto, a nossa resposta qual é? Louvar a Deus. O louvor é uma forma de adoração a Deus. Adoração, o que é? É dedicação e amor total a Deus. Quando nós louvamos a Deus, nós expressamos essa dedicação e nós louvamos de uma maneira prática. Louvor é prática. Louvor é serviço. Louvor é dedicação. Então, quando nós temos um tempo de louvor e adoração durante o culto, significa que é um tempo para celebrar a Deus, com ações de graças, demonstrando... apaguei aqui? Demonstrando a nossa gratidão total, sacrificando a nossa vontade, sacrificando as nossas emoções, sacrificando o nosso corpo, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Nós manifestamos tudo isso através da música. Eu ia dar essa lição completa, mas nós vamos mudar o rumo. Eu vou completar algum pensamento aqui, mas nós vamos fazer isso na prática. O Senhor quer ser exaltado nesta manhã. O Senhor quer ser glorificado pela sua igreja nesta manhã. O Senhor quer que nós aprendamos na prática a manifestar a nossa gratidão a Ele, a exaltarmos o Seu nome por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, por mostrarmos gratidão a Ele, mesmo em meio à doença, mesmo em meio à pobreza. E não importa a circunstância, não importa o que eu estou passando, não importa o que você está passando, o Senhor merece ser glorificado, o Senhor merece ser exaltado pelo seu povo, o Senhor merece. A igreja tem que fazer a prática disto. A igreja precisa mudar, queridos. A igreja precisa parar de tanto pedir e começar a agradecer por aquilo que tem. Como é que eu posso louvar a Deus?
Eu posso louvar através de muitas maneiras e de muitas formas. E cantar não é a única forma, não. Eu posso louvar a Deus com palavras. Eu posso falar, cantar, escrever sobre tudo o que Deus é e todas as coisas incríveis que Ele fez e Ele faz. Na congregação, o ato de louvor normal é o cantar. Mas mesmo em meio ao louvor, tem irmãos que expressam palavras. Tem irmãos que expressam gratidão. Mesmo em meio ao louvor congregacional, tem irmãos que oram. E devem orar mesmo. Para que a unção de Deus seja cada vez maior e flua cada vez mais. Nós vamos ter de novo rompantes do Espírito de Deus neste lugar. Em meio ao louvor e adoração. E vidas serão curadas. Pessoas serão curadas. Pessoas serão libertas. Pessoas serão salvas. Você sabe quanta gente já foi atingida passando na rua pelo louvor dessa igreja? Gente na padaria. Lá na padaria comprando frango. Domingo de manhã. Domingo à noite. Quanta gente já entrou aqui bêbada e saiu daqui completamente liberta? E o Senhor não age hoje mais? Sabe por que o Senhor não age mais hoje? Sabe de quem é a culpa? Minha. Diga, minha. Tem coragem de dizer minha? Porque quando você está louvando a Deus com palavras, como eu acabei de falar, ou com pensamentos. Romanos 12:2 diz o quê? Que a gente renove a nossa mente, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode louvar a Deus com sentimentos. Com sentimentos, pastor? Sim. Todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, tem que ser conservados irrepreensíveis para o nosso Deus. Os nossos sentimentos não têm que ser dominados por depressão, por síndrome do pânico, por ansiedade, por toque, TDAH, sei lá quanta sigla tem aí. PVC, IPVA, sei lá o que tem mais. Tanta sigla que apareceu nos nossos dias. Os nossos sentimentos devem ser guardados para o louvor do Senhor. O Senhor domina todo o nosso ser, domina a nossa mente, domina a nossa alma, domina as nossas emoções. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Grupo de louvor, vem para cá. Sofia, faz favor. Vem com essa turma de novo. Nós podemos louvar a Deus com ações. Dançando, batendo palmas, tocando instrumentos. E nós podemos também louvar a Deus com ações do nosso cotidiano. Vivendo de forma agradável a Deus e fazendo um bom trabalho. Eu fico impressionado com a soberania de Deus. Há dias que eu tenho me preparado para esse momento. Está tudo pronto aqui, a palavra. Mas à medida que eu estou ministrando, o Senhor diz assim, quem diz que eu quero isso agora?
Você está vendo esse povo aí? Esse povo vai me louvar na prática. Nós vamos ajuntar de novo o céu com a terra nesse lugar. Cadê a Sofia? Nós vamos cantar essa última canção que nós cantamos. Onde isso vai dar, eu não sei. Mas deixa Deus ser Deus. Deixa o Senhor ser Senhor. João 4:23 diz, mas a hora vem e agora é. Em que? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Como é que nós adoramos em espírito e em verdade? É adorar a Deus com todo o coração, com toda a ajuda do Espírito Santo. Interessante, né? Porque nós não fazemos de nós mesmos, nós fazemos ajudados pelo Espírito Santo. É adorar a Deus com sinceridade e fé. É mostrar amor, respeito e dedicação a Deus. É adoração viva. É adorar por querer adorar a Deus. Adorar por querer adorar a Deus. Por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele faz. Eu não vou continuar, nós vamos adorar a Deus. Eu sinto que Deus quer fazer algo nesse manhã aqui. Eu preciso, e você? Quem precisa da manifestação do poder de Deus na sua vida? Quem quer ver a glória de Deus nesse lugar? Quem quer experimentar essa glória? Você pode ficar de pé. Você pode exaltar o Senhor. Diga, enquanto eles começam aqui a tocar os instrumentos. Põe as tuas palavras em ação, as tuas palavras. Põe o teu sentimento em rendição ao Senhor. Põe as tuas ações em rendição ao Senhor. Feche seus olhos. Faz um exercício agora. Olha para mim não. Tenta pensar um pouquinho da glória de Deus. Tenta pensar um pouquinho. Tenta pensar um pouquinho nos anjos clamando: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. A última canção que vocês cantaram. Pensa um pouquinho no Senhor. Pastor Samuel, vem para cá.